Nós temos muitas coisas históricas, sofridas, doloridas, muitas vitórias comemoradas, com tanto sofrimento que a gente chorava e ria, de ficar sem salário, de ter que montar um acampamento para a sociedade passar lá e deixar uma comidinha para nós. A educação era seletiva, sem democracia e somente abrangia o primário. Por isso que era a Associação Mato Grossense de Professores Primários, a MPP. Saiu da condição de representar apenas professores primários, passou na sequência a representar todos os professores, seja do primário ou do ginásio. Na sequência viu a necessidade, inclusive de representar o conjunto de trabalhadores da educação, professores e funcionários, e na sequência busca agora representar o conjunto de trabalhadores, tanto da rede estadual como da rede municipal. Então aqui no estado de Mato Grosso, como a AMP era uma organização dos trabalhadores da educação, importante, não é? com uma presença na sociedade muito forte naquele tempo, era, sem dúvida, um espaço muito importante para a construção desse novo sindicalismo que se desenvolvia a nível nacional, que era o sindicalismo cutista. Nesse tempo é que nós transformamos a antiga AMP em Sintep. Também foram marcantes as greves, né? Diversas greves, acampamentos que nós fizemos. Um acampamento marcante foi aquele ocorrido lá na Secretaria de Educação, quando ainda era ali na Comandante Costa. Foi um momento marcante, porque além da greve, do acampamento, foi um momento em que eu e mais 2 colegas estivemos em greve de fome. Então, você percebe que a nossa persistência é muito grande, apanhamos muitas vezes, né? Fomos ameaçados. Teve um período que, no governo do Carlos Bezerra, que nós também fizemos uma manifestação na Secretaria de Educação, que ficava ali na Comandante Costa. O período mais relevante, mais agudo, que saltou da condição de nós estarmos exercendo a resistência, vamos dizer assim, do ataque aos nossos direitos, foi o período de consolidação democrática, o período de 1994 a 1998, que eu estava entrando no segundo mandato de presidente, e que nós tivemos um grande processo de negociação e debate estadual, logo depois do período constituinte, depois da Constituição Estadual de Mato Grosso, da afirmação inédita no nosso estado do Sistema Único de Educação, que até hoje é uma referência importante para o debate brasileiro, a consolidação de 2 leis que são leis fundamentais, leis com status de lei complementar. A lei complementar que organiza a carreira, chamada LOPEB, hoje uma referência para o debate nacional em outros sindicatos, em todos os estados brasileiros, por consolidar aqui uma condição de profissional da educação que incorpora funcionários, funcionárias, professores e professoras, com uma mesma jornada de trabalho, com o mesmo estatuto de carreira, com uma mesma condição de revisão das suas condições salariais e com formação profissional inicial e continuada, sendo obrigação do Estado e direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Foi esse sindicato que entendeu que esse profissional também era um profissional da educação, ele também era educador, né? E lá nesse momento incluiu esse profissional no plano de carreira dos profissionais da educação. Isso foi fundamental. A gente conseguiu fazer isso na década de 90 e só em 2005 que isso tomou corpo nacionalmente, né? Que isso ainda para alguns estados e alguns municípios ainda é desafiador. Reconhecer esse funcionário da escola, aquele profissional que limpa a escola, que faz a merenda, como um profissional da educação. O que se segue, né, depois de 98, né, foi o sindicato e as direções do sindicato tendo que confrontar o poder estabelecido, agora não mais sobre o poder da agropecuária, mas também do agronegócio, também de uma fase de industrialização do próprio Estado, né, em que nós vamos ter uma passagem de governo do Dante Oliveira, que era representante de determinadas oligarquias, para o governo Blairo Maggi, que era a própria oligarquia do agronegócio presente. Nós tivemos, então, toda uma luta para reconquistar direitos que haviam sido tirados, né, direitos que haviam sido sonegados. Então, assim, foram 2 gestões em que nós pautamos, né, as bandeiras históricas da classe trabalhadora na educação. Tivemos avanços, como, por exemplo, a reconquista do piso salarial, que antes havia sido transformado, parte dele, né, em gratificação de incentivo à docência. Tivemos também a luta por concurso público, né, e foram, né, momentos históricos dessa luta nesse período que eu tive à frente do sindicato.
conseguimos avançar para o processo de filiação. Isso demonstra um certo grau de maturidade da tomada de consciência política. Nós conseguimos, nós não podemos dizer que as nossas condições salariais são as mesmas de 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, o professor e os demais trabalhadores da educação, o principal veículo de locomoção eram as bicicletas. Hoje essa é uma realidade totalmente diferente. Agora é óbvio que a realidade da estrutura das escolas públicas não mudou tanto. Nós temos aí a escola de hoje praticamente parecida com as escolas de 20 anos atrás. Isso tem sérias consequências para a questão da qualidade da educação, até porque os sucessivos governos que têm passado pelo Estado de Mato Grosso não têm observado, não têm respeitado a Constituição do Estado, que estabelece a obrigatoriedade de aplicar 35% da educação na educação. Pelo contrário, os governos têm, além de não ter aplicado, têm promovido desvio de finalidade das receitas da educação. E isso tem trazido sérias consequências para a escola pública, né? Porque junto com essa política de não implementar os 35%, isso tem tido sérios impactos do ponto de vista da estrutura das escolas, que por mais que os professores e os demais profissionais da educação hoje, do ponto de vista inclusive da sua formação, há 20 anos atrás nós tínhamos muitos professores e demais funcionários que eram leigos, não tinham sequer a habilitação para atuar no espaço da escola. Hoje, a maioria dos profissionais da educação já avançaram até para a especialização. O movimento sindical não era uma burocracia, era um movimento, é uma luta. É você saber se posicionar num confronto, não é um confronto só de uma categoria, mas um confronto social, né? Saber se posicionar na luta de classe. E nós refletimos sobre isso. Nós tivemos duas grandes greves, né? Greves em torno de 29 e 30 dias cada uma, que foi um momento assim da gente confrontar o governo, né, que continuava na tecla batendo na tecla de retirar direitos. E nós não tivemos outra saída, tivemos que fazer a greve. A autonomia sindical falou forte, né? O lema que carregamos na nossa bandeira, que é a Sintep, o Sindicato Livre, né, Democrático e de Luta, né, falou alto, né? E nós conseguimos então atravessar esse período aí, estabelecendo conquista, estabelecendo já né, os apontamentos para aquilo que seria a grande conquista que nós temos hoje, a política de dobra do poder de compra do salário, que é o grande desafio que a gente tem que manter, essa política de dobrar o poder de compra do salário para os próximos 8, 9 anos aqui no estado de Mato Grosso. Nós fomos o primeiro sindicato a conquistar a gestão democrática, a ter o diretor da escola eleito, não que gestão democrática seja apenas a eleição de diretor, mas sem a eleição também não se tem a gestão. Avançamos para a questão aí da constituição dos conselhos escolares como mecanismo para a tomada de decisão no espaço das escolas. Na sequência tivemos a conquista da hora-atividade, né, para o professor, para tirar essa lógica do trabalho realizado e não remunerado no espaço da escola. Depois tivemos a conquista da inclusão dos funcionários, né, no plano de carreira junto com os professores e com essa inclusão dos funcionários, o projeto e o programa de profissionalização desses trabalhadores para que eles possam ser de fato entendidos como profissionais da educação. E a nossa conquista mais recente com a greve de 2013, a greve de 67 dias, que estabeleceu a política da dobra de poder de compra dos salários, que se uma vez respeitada e cumprida pelo governo do estado, ela poderá mudar significativamente a questão das condições salariais dos profissionais da educação aqui no estado de Mato Grosso. Nós tivemos grande conquista, né? Gestão democrática, inclusão de funcionários, profissionalização de funcionários, valorização profissional, piso. E para nós o grande desafio será manter as conquistas e avançar sobre novas. O Sintep ele vai ter essa relevância até por causa da capilaridade dele. Você não chega em uma escola de Mato Grosso, antes na rede estadual e agora nas redes municipais, em municípios remotos, praticamente esquecido, não só do ponto de vista da política, mas nem é lembrado, às vezes, aí no contexto da imprensa, a não ser quando acontece alguma tragédia, né? Mas lá nós temos uma militância do sindicato. Ela é a principal instituição da sociedade em Mato Grosso, uma instituição livre, democrática e de luta, capaz de fazer frente ou de questionar não só decisões governamentais, mas decisões até partidárias,
entendeu? Então, para mim, essa relevância social do sindicato coloca ele, inclusive, como um alvo sempre prioritário, né? Porque ele é o único que pode se opor a muitas questões dentro do Estado, desde o modelo de desenvolvimento às políticas governamentais. Nós fomos um dos primeiros sindicatos do Brasil que realmente honramos essa palavra trabalhadores do ensino público, porque antes mesmo do sindicato já havíamos acolhido os funcionários de escola, desde o Nortão até a região de Cáceres, Cuiabá, Varza Grande, Rondonópolis, num movimento só. E ali que nasceu a formação técnica dos funcionários no projeto Arara Azul, que inspirou o Pró-Funcionário, que é um programa hoje do MEC. O nosso sindicato é reconhecido por todos os brasileiros e por todos os educadores como um sindicato de vanguarda, de ponta, e que está caminhando a passos largos aí para conquistarmos uma escola pública de qualidade para toda a população brasileira. Em primeiro lugar, o Sintep é uma ferramenta de luta sindical dos trabalhadores e trabalhadoras. Essa é uma ferramenta essencial. Mas tem uma característica muito importante que nos precedeu aqui, que foi o sindicato se associar a outras causas populares, que vão da reforma agrária até o direito de cidadania de populações de minorias, por exemplo, população afrodescendente, população LGBT, população indígena, a consolidação de direitos de mulheres, a afirmação de direitos como o da saúde, a integração da nossa condição regional de desenvolvimento com a Amazônia Legal, com o Cerrado, a consolidação da Central Única dos Trabalhadores. Afirmando, portanto, que um sindicato é uma ferramenta indispensável para as relações de trabalho, para a valorização e garantia do direito dos trabalhadores, mas, por outro lado, se engaja em lutas gerais da sociedade por mais democracia, mais cidadania e mais direito. O sindicato, ele faz essa síntese tanto da formação teórica quanto da prática e faz com que a gente possa projetar um futuro, porque entendo que nós somos parte da história do sindicato e também nós somos proponentes, né? Então ele não é um ente abstrato, o sindicato, ele é feito por nós. Nós temos história aqui de greve de fome na história do Sintep, de muitas greves. Nós temos história aqui de companheiro que lá do Nortão, para voltar depois de uma greve, teve que vender caldo de cana na rua. Nós temos a história de quem foi perseguido, foi atropelado, teve gente que foi exonerada. Os profissionais da educação receberam banana, receberam ameaça de morte com a canetada, resolvia o problema da greve, da educação. Então eu acho que assim, os 50 anos é os 50 anos de comemorar essa resistência, essa luta, né? Esse sonho de acreditar de que a gente pode, a gente tem que acreditar e temos que fazer mais para a maioria da população para que a gente tenha um mundo mais igual, mais igualitário e garantidor de direitos para a maioria da população. Parabéns, Sintep, 50 anos de luta e de glória. De modo que os 50 anos vividos já tiveram diversas fases de consolidação desde o período em que era associação, de afirmação, inclusive, da extensão de sua capacidade de representar, de organizar a luta, de participar de demandas do conjunto da sociedade, de apresentar propostas para as políticas públicas, que foi um salto muito significativo. Mais de 90% dos municípios do Mato Grosso têm a representação do Sintep organizada, seja na pauta dos trabalhadores em educação municipais, seja na pauta dos trabalhadores em educação do Estado de Mato Grosso, de modo que a minha convicção é de que se muito vale o já feito nesses 50 anos, mais vale o que ainda será. E tenho certeza a presença do Sintep será importante para a educação do Estado, para a educação pública brasileira, será importante para os trabalhadores da minha geração, que já vai entrando na fase de aposentadoria, e aqueles e aquelas que ainda virão, será fundamental para as juventudes da nossa, já presentes agora, e as juventudes que virão adiante, e para, sobretudo, fazer com que a estrutura educacional, aquilo que é investimento no conjunto da sociedade pela via de impostos para responder a um direito, venha também se consolidando com mais qualidade e com mais equidade, atingindo todos os pontos onde há um cidadão, uma cidadã com direito à educação ainda não atendido. Eu vejo o seguinte, o sindicato, ele tem tido cada vez mais importância junto à categoria e isso também junto à sociedade. Então penso que nesses próximos 50 anos ele manterá essa condição de influência e crescendo e aprofundando
aí na elaboração das políticas, não só do ponto de vista corporativo, do ponto de vista da carreira, do ponto de vista do salário, ou dos interesses, que é essencialmente profissional, mas também crescendo e aprofundando e avançando na construção de propostas e elaborando propostas para toda a sociedade de Mato Grosso, não só no contexto educacional, mas no interesse dos direitos sociais, das políticas públicas, no interesse da maioria da população de Mato Grosso. Só através da participação nos eventos do Sintep, o respeito às suas instâncias deliberativas, que a gente vai construir um sindicato cada vez mais forte e um sindicato que busque aí, ampliar aí as conquistas dos trabalhadores ao longo de sua história. O grande desafio que a gente tem é de fazer o próprio trabalhador entender que ele pertence à classe trabalhadora e que nós temos que ter unidade na luta para que a gente possa avançar nas nossas conquistas. De modo que eu posso dizer que a nossa diretoria, principalmente aquela primeira diretoria iniciada em junho de 1989, ela, sem dúvida nenhuma, honrou a ideia, o sonho daquelas 45 mulheres que fundaram a antiga Associação Mato Grossense de Professores Primários em 1965. Primeiro, é uma grande vitória dos trabalhadores de educação de Mato Grosso que esse sindicato complete 50 anos. Com certeza enfrentou momentos difíceis, momentos de ditadura, de dificuldade de organização, e o papel do sindicato não é ser apenas um instrumento de organização dos trabalhadores, é o principal papel, mas ele não pode esquecer que ele está inserido no contexto social e que esse contexto social precisa do debate, precisa da participação para que esse contexto mude. O Sintep é um sindicato que luta por mudanças na sociedade brasileira. Uma sociedade justa, uma sociedade igual, uma sociedade onde todos tenham acesso a uma educação de qualidade. Um sindicato que defende a natureza, que se integra na luta geral de defesa da ecologia, dos povos originários, dos indígenas. Portanto, é um grande sindicato que nos orgulha muito. A procura de nossos filiados é sempre, na intenção de crescer cada vez mais, crescer na profissão, crescer em todos os sentidos da educação. A importância do sindicato para nós hoje é esse direito que temos, nós ser amparados por lei. Sem a presença do Sintep não seria possível essa organização. Então eu acredito que todos deveriam ter a consciência de estar afiliado ao sindicato para poder estar se inteirando e participando de todas as atividades do sindicato, não só filiar-se, como participar. O sindicato, o Sintep hoje, para mim, eu considero ele uma escola. Desde que eu me descobri no Sintep, eu me lembro que foi na última greve agora, de 2013, quando eu entrei e senti o conhecimento, senti a segurança, vi a estrutura, vi a força que o Sintep tem, então eu me despertei para o que é o Sintep. E tem que lutar sempre. A luta tem que ser árdua, a luta tem que ser uma coisa contínua na vida do sindicalista. Pode entrar de peito aberto.